Fala, galerinha, tá ligada na interação? Aqui é a professora Alessandra, professora de História, e hoje eu vou fazer a nossa resolução de simulado, tá? Eu vou compartilhar com vocês primeiro, tá, o simulado. Ele começa, né, na questão 49, e qual vai ser a nossa dinâmica aqui de História? Eu vou, a cada tema de questão, fazer um breve comentário, tá, sobre o tema, sobre o assunto, depois a gente vai resolver a questão. Qual a intenção disso? A intenção é que você tenha uma prática, um estudo dirigido toda vez que for fazer questões, né? Como assim? Conforme você for fazendo questões, no caso aqui da SpaceX, é interessante que você, ao ler o comando da questão, você consiga, né, me dizer qual é o tema daquela questão. Então, a gente vai exercitar esse tipo de estudo dirigido. E aí, a gente vai ler, vai falar do tema, e aí eu vou compartilhar com vocês justamente um breve resumo, tá bom? Sobre o assunto. Então, bora lá. Questão 49 diz o seguinte: com o fim das invasões bárbaras na Europa, entre os séculos XI e XIV, a população europeia experimentou um clima de maior segurança e, consequentemente, houve um aumento quantitativo desta população. Com relação a este período, assinale a alternativa correta. Bem, aqui está bem claro, né? Ficou bem claro sobre qual é o tema, né? O tema aqui é sobre as invasões bárbaras barra início da Idade Média, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um conteúdo, tá? E a gente vai debater um pouquinho antes de partir para a questão. Bora lá, então. Bem, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média, feudalismo e expansão do Islã. A primeira coisa que você tem que lembrar é que a Idade Média é um processo que começa, né, do movimento de fim do Império Romano com as invasões bárbaras, né? Então, o Império Romano do Ocidente, lá pelo século VI depois de Cristo, está decadente, né? Ele não consegue mais dar conta, e aí você pode observar nesse mapa aqui o processo de migração, né, desses chamados povos bárbaros, povos não romanos, não latinos, que vai fazer com que haja uma nova forma de política e econômica na Europa. Que forma é essa? O feudalismo. Tá? Então, a Idade Média ela vai ser caracterizada pela formação do feudalismo. Essa imagem que eu trouxe para ilustrar, né, justamente a que caracteriza os elementos fundamentais do feudalismo da Idade Média. O castelo, né, a parte da caça, né, ali tem um senhor ali com um arco e flecha, e a parte de plantar, né, da agricultura. Então, o feudo, né, era o símbolo da terra e do dinheiro, está sendo representado aí, então, nessa imagem, onde tem o castelo, a muralha, os servos, né, os camponeses e os senhores feudais. Bom, uma breve linha do tempo aqui da Idade Média, a gente separa ela em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média é quando? Quando começa, né? Quando acaba o Império Romano, as invasões bárbaras se dão, então, aquele processo da formação do feudalismo. E a Baixa Idade Média é justamente já próximo do século XV, com o enfraquecimento desse sistema. Como é que funcionava, então, a sociedade feudal? Eu tinha os soldados, né, na base, camponeses e servos, cavaleiros, senhores, bispos, abades, ou seja, o baixo clero, o alto clero e o rei, né, os senhores feudais. Bem, uma coisa importante, né, de se falar da sociedade feudal é justamente a questão do contrato de vassalagem, né, que é aquele processo em que nobres que estão no mesmo patamar, no sentido de classe social, né, eles são nobres, eles não são, nenhum é nobre, o outro é camponês ou vice-versa, os dois são nobres, são senhores feudais, mas que um tem mais terra que o outro, né, então você tem aí o processo de transferência, né, de uma propriedade em troca de favorecimentos, né? Então, o vassalo, né, é aquele que vai receber, né, vai se colocar em troca de favores, né, do outro senhor, tá bom? Então, contrato de vassalagem. Bem,
Para falar de Idade Média, é importante lembrar o seguinte: a expansão do Islã também vai acontecer nesse período. Professor, o que é o Islã, né? O Islã é uma religião que surge no século VII, na região aí do Oriente Médio, e que vai dar origem aos povos, né, islâmicos, que serão muito fortes em termos políticos, econômicos e culturais ao longo de toda a Idade Média, né, principalmente do meio aí do século VII, VIII até o século XIV, mais ou menos. Então, você vai ter uma expansão de uma nova religião, e isso vai bater de frente com o catolicismo, que já estava estruturado, né? Então, por exemplo, quando a gente estuda as questões sobre expansão marítima, a gente fala, né, sobre a expulsão dos turco-otomanos da região da Península Ibérica. O que os turco-otomanos estavam fazendo lá? Eles estavam lá ocupando essa região aqui, ó, Península Ibérica, onde eu estou passando a seta, desde a época, então, dessa expansão, né? São os povos islâmicos. Bem, uma coisa importante, né, de diferenciar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, é que árabe, né, se refere ao povo e islâmico se refere à religião. Então, a gente não deve interpretar, né, de forma errada esses dois conceitos, né? O conceito de árabe é um conceito de uma etnia, de um povo, de uma cultura. E o conceito de islâmico é associado à religião. Então, eu posso ser islâmico e não ser árabe e não ser islâmico e ser árabe, tudo bem? Então, só aí uma, uma discussão sobre esses conceitos que eu acho importante. Bem, então, agora vamos voltar à nossa questão. Voltando à nossa questão 49, falando então sobre o período da Idade Média, né? O que podemos falar sobre o período da Idade Média? Letra A. O aumento do nascimento na classe nobre gerou problemas em relação às terras, resultando em guerra entre os feudos. A questão, né, da instabilidade que vai se colocar na Idade Média, principalmente no final, levando até o fim da Idade Média, não está relacionada com a questão de nascimentos nobres, e sim de uma escassez de alimentos, de guerras que vão acontecer entre a classe dos senhores feudais e os servos, a própria peste bubônica ou peste negra que vai assolar a Europa, ou seja, outros problemas, outros fatores vão levar às guerras, e não o aumento, né, dos nobres. Então, a letra A, errada. Letra B. As cruzadas também ocorreram nesse período e podem ter motivado o aumento da população. Bem, as cruzadas aconteceram entre o século XI e o século XIII, tá? Mas não tem a ver com o aumento da população. Pelo contrário, né? As cruzadas elas foram até mesmo uma forma de perda da população, porque elas eram expedições militares em que as pessoas se enfrentavam, né? É um movimento aí de expulsão, né, de tentativa de expulsão desses muçulmanos que eu estava explicando para vocês da região ali de Israel. Então, não, se era um movimento bélico, né, não faz sentido, né, ter aumentado a população. Letra C. Houve um desenvolvimento em todos os níveis devido ao aumento da produção e das atividades comerciais, com o restabelecimento completo das rotas com o Oriente e o crescimento das cidades. Perfeito, né? É a letra C, a nossa resposta, né? Por quê? Porque nesse momento, né, da Alta Idade Média ou do desenvolvimento, né, do feudalismo, eu tenho uma retomada de uma Europa que tinha se, digamos, retraído com as invasões bárbaras lá no século VI, século V, com o fim do Império Romano, mas que começa meio que a renascer, o renascimento urbano, comercial, né, que é característico da Idade Média, tá? Então, eu tenho aí uma retomada, né, do crescimento europeu. Então, a letra C é a letra correta. Vamos ver se eu consigo fazer aqui a marcação para vocês. Letra C. Show de bola? Vamos lá, então? Então, vamos verificar. Letra D. É um período marcado por grandes perdas na produção agrícola. Na verdade, é mais o final da Idade Média que foi marcado, né,
com essas perdas, tá bom? No final desse período, a Europa assiste uma nova invasão dos chamados povos bárbaros. Não, mentira, né? Ao final desse período, o que eu vou ter? A formação, né, das monarquias absolutistas, tá ok? Então, resposta correta é letra C. Então, toda vez que você for fazer uma questão, como eu disse, não deixe, né, de proceder e identificar qual é o tema daquela questão, combinado? Vamos lá, questão 50. Durante o século XV, a Europa experimentou o início de uma expansão marítima, que é um marco no início da europeização do mundo. Entre os motivos que levaram os portugueses a buscar a expansão marítima, podemos apontar. Beleza. Também uma questão em que o tópico dela já traz, né, o que foi, do que ela vai tratar, no caso, expansão marítima, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar mais uma vez o material. Expansão marítima e comercial, né? Foi um fenômeno aí do século XV, XVII, período da Idade Moderna, tá ok? E ele vai inaugurar uma nova forma, né, de se organizar economicamente, né? Então, assim como o feudalismo, ele inaugura, né, a formação dos feudos, inaugura uma forma de organização política econômica, a expansão marítima também é um passo para essas mudanças. Por quê? Porque é nesse momento que a Europa vai experimentar a tal globalização, né, a congruência aí dos continentes em torno do comércio, né? Então, você sai daquela lógica, a terra é importante, o feudo é importante, e passa para a lógica do comércio é importante, tá? Bem, então vamos lá. A expansão marítima, né, eu vou passar de forma bem breve, né, só mesmo para a gente organizar o pensamento, ela basicamente, né, tem a intenção de aumentar o comércio e buscar riquezas, né? Então, inicialmente, você tem uma certa dificuldade de fazer essa expansão, né? Afinal de contas, os recursos naquele momento não eram dos melhores, porém, né, você tem estados modernos investindo nisso, que é o caso de Portugal. Portugal vai ser o pioneiro, né, nesse processo aí de busca de expansão, principalmente por ter uma localização geográfica privilegiada, por ter se centralizado politicamente, ter dinheiro e já possuir uma tradição náutica, tá? Então, assim, trouxe alguns mapas para vocês observarem aqui de que forma essa expansão ela se dá principalmente iniciada por Portugal, depois por Espanha, né? Então, essas são as cidades portuguesas instituídas, né, nesse momento. Lembrando, né, que nesse primeiro momento, né, Portugal está buscando contornar a África para chegar onde? Nas Índias, né? Então, eu tenho aqui uma, digamos, ambição objetiva, que é chegar a Calicut, né? Sair daqui de Portugal e chegar a Calicut. Porém, durante esse processo, que não durou assim, né? Não foi rápido, né? Ele demora. Só para vocês terem uma ideia, ó, a primeira cidade conquistada é Celta em 1415, e somente em 1498, né, se chega à Índia, né, pelo caminho novo, né? Ué, professor, novo? Qual era o caminho antigo? Só para a gente relembrar. O caminho antigo era esse daqui, ó, do mar Mediterrâneo, né? Do caminho aqui, onde tem a parte sul aqui da Europa, né? Então, saía-se pelo mar Mediterrâneo e chegava-se à Índia. Ué, mas se já tinha um caminho, por que o caminho novo? Porque esse caminho antigo, ele era monopolizado pelas cidades italianas, pelos mercadores italianos. Então era caro, né? Era custoso fazer esse caminho. E mais do que isso, a independência dessa rota também trazia uma possibilidade de navegar com embarcações maiores, em maior quantidade. Repara, né, que o espaço de navegação de um mar é muito menor do que o espaço de navegação do oceano. Só que isso trazia, né, algumas dificuldades, né, dificuldades essas, como o desconhecimento de algumas marés, a própria questão, né, do enfrentamento, né, dessa novidade que seria contornar a África, né? Bem, nesse caminho aí, né, eles vão acabar chegando aqui, ó, na região das Américas. E aí um dado interessante, né, é que esse achamento, né, do Brasil e da América, ele não se dá ao acaso, né?
existem correntes marítimas nessa região entre África e América que impossibilitam que essa navegação aqui, que contorna a África, seja feita de maneira direta. Não é possível pegar o barco, que é movido ao vento, tá? Então, só para lembrar aqui, eu não estou falando de barcos com motores, mas barcos à vela, como eles saíam daqui e chegavam às indireto, não tinha como. Por quê? Pela força das marés e dos ventos, existe uma corrente marítima que leva esses barcos que navegavam o entorno da África para a região da América, né? E aí, com isso, essa chegada aqui na América, ela não é tão aleatória, né, como às vezes é colocado, tá? Enfim, nesse processo de expansão, então, eu tenho justamente essa possibilidade de aumentar os meus territórios, aumentar os meus ganhos, e no caso dos europeus, né, de subjugar novas populações como mão de obra, expoliando as suas riquezas e fortalecendo, neste caso, os seus impérios. Tranquilo? Bem, então vamos voltar aqui para o nosso simulado. A questão pergunta o seguinte, né? Motivos que levaram os portugueses a buscar a expansão marítima, podemos apontar o quê? Né? Então lembre-se que Portugal é o primeiro por estar numa situação digamos, de privilégio, né, em termos geográficos, por não ter guerras, né, por ter resolvido suas questões internas de maneira pioneira, né, ser um dos primeiros ali da região da Europa a resolver isso, e também o fato de já ter conhecimentos náuticos. Tá? Então, vamos lá. Letra A. A queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano em 1453, levando os países católicos a buscarem um novo caminho que os conduzissem à Terra Santa. Bem, a gente sabe, né, que os portugueses começaram esse processo antes de 1453. Então, está errado por isso. B. O crescimento da circulação monetária e a consequente estabilização dos preços, que na época permitindo o acúmulo que passou a ser investido nas empreitadas marítimas. Não. Esse é um movimento que vai, que na verdade não acontece, né? Na Europa, o que vai acontecer, na verdade, é até uma inflação devido à grande circulação de moedas. Letra C. O fortalecimento do poder dos monarcas europeus que passaram a governar em caráter absolutista e centralizaram todas as decisões dos estados em suas mãos. Bem, aqui você poderia ficar em dúvida, né? Porque, de fato, né, é a formação das monarquias europeias que incentiva, vamos colocar assim, a expansão. Mas como na pergunta, né, eles estão falando especificamente, né, de Portugal, então essa resposta ela não atende, né, ao pioneirismo de Portugal, tá? D. A consolidação do sistema de manufaturas controladas pelas grandes corporações de ofício que passaram a financiar a expansão marítima. Bem, não foram as corporações de ofício, aquelas dos artesãos, tal, que fizeram esse financiamento, tá? Foi a burguesia barra nobreza, tá? Então, não são os artesãos que estão fazendo isso, são os burgueses. E sobrou a letra E, vamos conferir aqui, a necessidade da expansão comercial que aumentaria os poderes do rei, manteria os privilégios da nobreza e levaria os lucros da burguesia, pois o controle comercial do Mediterrâneo pertencia aos italianos. Perfeito. Essa é. Opa! Vamos dar aqui o xizinho na letra E. Tranquilo? Beleza? Feito, então. Vou botar esse aqui pro lado, aqui, que tá para cima, para não me atrapalhar aqui. Vamos lá, então. Volta. Questão 51. Sobre o iluminismo, é correto afirmar que, de novo, é uma questão que não está exigindo da gente identificar sobre o que ela é, porque ela já está perguntando, né, sobre o iluminismo, porém, é interessante para a gente debater os principais conceitos do iluminismo. Inclusive, vão haver outras questões a seguir, né, que têm relação com o iluminismo. Então, sendo assim, eu vou compartilhar um material com vocês e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte: o contexto iluminista é um contexto
de ideias, né, filosófico, e que muitas das vezes os alunos têm dificuldade, né, de entender. Por quê, professora? Porque é um conceito muito abstrato, né? Falar de iluminismo é falar de algo muito abstrato, né? Então, você tem uma... Falar de iluminismo, né, é falar não das ideias, mas de uma forma, eu acho, mais prática, seria aplicar, né, esse iluminismo a um caso concreto, a uma coisa prática. Por isso que eu trouxe para vocês o exemplo da França, né? Então, veja só. Essa charge é uma charge muito famosa, né? Mundialmente famosa. Costuma, né, aparecer em muitas questões sobre a Revolução Francesa, que é justamente, né, a charge que ironiza, né, a situação que se encontrava a França pré-revolução. Então eu tenho o terceiro estado, tá? Esse senhor cansado aqui com uma foice aqui, uma enxadinha, segurando, sustentando o segundo e o primeiro estado. Segundo, clero, desculpa, segundo, nobreza e o primeiro, clero, né? O que isso significava naquele momento de França revolucionária? Que existia uma camada, né, que se desdobrava aí em relação a pagamento de tributos, a trabalhar, né, e isso era, digamos, algo que sobrecarregava. E o que o iluminismo tem a ver com isso, professora? É justamente as ideias iluministas que vão colaborar para o fim dessa prática, né, com o processo revolucionário. Então, eu tenho privilegiados e não privilegiados, clero, nobreza, não privilegiados, terceiro estado, burguesia. A França pré-revolucionária, por que eu coloquei a França, né? Para poder explicar para vocês justamente a prática do iluminismo, né? O iluminismo ele vai pregar a igualdade entre os cidadãos, vai pregar a liberdade econômica, vai pregar o fim dos privilégios, né? Então, essas ideias iluministas que são gestadas ali no século XVIII serão postas em prática quando? Por exemplo, na França. Eu poderia ter dado o exemplo também da Revolução Americana, da independência das 13 colônias, né? Então, assim, é importante vocês entenderem que o iluminismo é uma ideia, mas essa ideia foi posta em prática. E talvez entender a prática e depois a ideia seja mais fácil, compreenderam? Então, assim, às vezes a gente fica só nos conceitos e não consegue aplicá-los, né? Então, ó, quais são as reivindicações desse terceiro estado na França, né? Que tem influência do iluminismo? Fim dos privilégios, limitação do poder, né, o fim do absolutismo, mudança nas leis, né, para que as leis elas fossem iguais para todos, para que essas leis dessem conta de uma liberdade econômica, né, do fim do monopólio comercial. Né? Então, reparem que essa seria, digamos, a grande, os conceitos aplicados do iluminismo. Tranquilo? Então, beleza. Vamos voltar para a nossa questão, então. Sobre o iluminismo, então, é correto afirmar que, letra A, defendia a doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais? Não, pelo contrário, eles eram contrários ao absolutismo. Por isso que é importante você aplicar, né, a doutrina iluminista num caso concreto, que aí você consegue observar melhor. B, propunha a criação de monopólios estatais? Não, já para por aí, né? Iluminismo tem a ver com liberdade comercial, é tudo aquilo que é contrário ao processo mercantilista, do processo lá do período dos estados absolutistas. C, criticava o mercantilismo, a limitação do direito à propriedade privada, o absolutismo e a desigualdade dos direitos e deveres entre os indivíduos. Perfeito, então vamos pegar aqui nossa canetinha, vamos marcar. É a letra C, tranquilo? Beleza? Vamos ver o restante aqui, para você não ficar com dúvida. Letra D, acreditava na prática do entesouramento como meio adequado para eliminar as desigualdades sociais. O que isso quer dizer? Cobrar impostos, né? Então, vamos cobrar muito imposto e isso vai fazer com que acabem as desigualdades.
Não, isso é a prática do Estado absolutista, que cobra impostos, como aquela imagem que você viu ali da França, né? O terceiro Estado carregando o segundo e o primeiro nas costas. Letra E consistia na defesa da igualdade dos direitos e liberdades individuais, até aí tudo bem, proporcionada pela influência da Igreja Católica. Não. Nesse momento, há uma separação entre religião e política, né? A ideia da criação do Estado laico. Então, nossa resposta correta é a letra C. Perfeito? Continuando, então. Questão 52. Um fator que contribuiu exclusivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi questão sobre Revolução Industrial. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse período. Vou compartilhar o material aqui. Pessoal, quando a gente fala de Revolução Industrial, é inevitável falar sobre a sociedade, né? E como essa sociedade foi afetada por essa Revolução Industrial. Né? Então, o capitalismo industrial do século XVIII, XIX, né? Principalmente do XIX, você está vendo aí uma imagem de fábricas, no caso aí, com mulheres e crianças, não tem como falar desse processo e não falar do que isso afetou a vida da população. Né? E aí eu vou aproveitar para trazer aqui uma breve revisão de um tema que é bastante abordado na prova da SpaceX, que são não só a Revolução Industrial, mas as teorias sociais que envolvem, né, esse processo industrial, que é o liberalismo, o socialismo científico e o anarquismo. Né? Bem, o liberalismo, ele defende a propriedade privada, a não intervenção do Estado, a liberdade econômica, que é a livre concorrência. Então, o liberalismo é aquele que está do lado do capitalismo, tá bom? O liberalismo é aquela política econômica que está botando carvão ali para queimar, para aquela fábrica pegar fogo, né? Então, no sentido, né, de bombar, né, da fábrica estar a todo vapor. O liberalismo, ele vai estar ancorando as ações capitalistas. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Porém, eu tenho duas ideologias que vão ser contrárias a esse movimento liberalista. É o anarquismo e o socialismo científico, tá? Por que eu vou falar deles? Porque às vezes na prova pode cair falando, né, sobre o contraponto, né? Falar do liberalismo e falar qual era o contraponto ao liberalismo. Eram ideologias, né? Eram, digamos, pensamentos políticos que estavam voltados para a classe trabalhadora, contrários aos burgueses, e que pregavam, né, uma igualdade social. Né? Então, o anarquismo, por exemplo, defendia a destruição do Estado. Como assim a destruição do Estado? A ideia de que o Estado ele era opressor e ele servia, né, como, digamos, uma forma de manipular a vida dos trabalhadores. Então, os anarquistas, naquele momento, acreditavam que sem o Estado eu poderia, então, viver de uma forma socialmente justa, tá? Eu não vou aqui me aprofundar sobre algumas vertentes, né, do anarquismo naquele momento, mas, de modo geral, é entender que esses anarquistas estão criticando, tá, a forma como esse capitalismo industrial está gerando desigualdade. E o socialismo científico, que ficou muito conhecido pelo Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels, de 1848, vai fazer uma defesa, né, do fim da propriedade privada e da estatização dos meios de produção e controle do Estado, dizendo que o Estado, né, deveria ser proletário. Né? Enquanto o Estado fosse burguês, esses proletários sofreriam exploração. Né? Então, o socialismo científico, né, é outra corrente que vai bater de frente com o capitalismo industrial, vai ser amplamente acolhida, né, pelos operários, porque vai falar diretamente sobre suas necessidades e demandas, ok? Às vezes, a prova da SpaceX, quando cobra essa parte de Revolução Industrial, coloca, né, um pouco dessas correntes aí, doutrinas sociais, é importante você saber. Por isso que eu fiz esse resuminho aqui. Tranquilo? Vamos voltar para a questão? Bem, um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi, letra A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Perfeito, né? Isso é essa é uma
uma afirmativa correta sobre o fato da Inglaterra ser, digamos, a pioneira nesse processo industrial, né? Então, vamos conferir só as outras e depois a gente volta marcando, né? O que seria a acumulação de capital a partir da exploração colonial? Não sei se vocês lembram, quando a gente estuda expansão marítima, a gente fala que a Inglaterra, num dado momento, ela também se lança nessa expansão, ela também conquista colônias. Os Estados Unidos, que vai vir a ser Estados Unidos, é uma região controlada pela Inglaterra, por exemplo. E a Inglaterra ela vai fazer vários acordos, principalmente porque ela tinha uma frota marítima considerável, e ela vai acabar por acumular bastante riqueza, né? Especialmente após as revoluções, as guerras civis que acontecem na Inglaterra no século XVII, com aquela disputa, né, entre rei e parlamento, que vai levar a Declaração dos Direitos de 1685, a limitação do poder real. A gente tem um processo de burguesia assumindo o controle político desse Estado inglês, né? Então, essa acumulação de capital, ela vai ocorrer durante digamos, essa nova tomada aí de liderança, tá? Bem, vamos ler as demais alternativas. Letra B, a concorrência tecnológica entre ingleses e americanos. Não. Os americanos, no caso aqui, eu não sei nem se ele está falando dos norte-americanos ou de americanos da parte sul, independente se é norte ou sul, não tinham ainda nenhum tipo de concorrência com a Inglaterra, tá? Letra C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento. Não, na verdade, a Inglaterra não chegou a ser invadida pela França. D. O movimento ludista na Inglaterra, com a destruição das máquinas consideradas obsoletas, ao incentivar a invenção de novas máquinas. Interessante essa alternativa. De fato, o movimento ludista, né, é um movimento de quebra de máquinas, mas é um movimento que está dentro de um processo de contestação à Revolução Industrial, que ocorre lá no início, né, das primeiras fábricas, e que, na verdade, não é para incentivar nada, é para tentar destruir o processo de revolução industrial. E, infelizmente, né, essas pessoas se frustraram, porque era quase impossível frear o avanço tecnológico das máquinas. Tá? Letra E, a abertura de mercados na Alemanha e na França para a Inglaterra por meio de um acordo comercial. Não houve uma abertura nesse momento, né? Pelo contrário, até a França é historicamente inimiga da Inglaterra. Então, a resposta correta, vamos anotar aqui, opa, letra A, beleza? Não liguei para o X da professora, que está meio caído. Show. Bem, questão 53 e questão 54, para a gente fechar. A questão 54 é uma questão que vai fazer referência ao que a gente já viu sobre iluminismo, sobre revolução industrial, né? Dá para a gente fazer um apanhado. E a questão 53, eu vou fazer ela de uma forma meio que para te dar alguns bizus, tá? A chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se a quê? Gente, estou falando de um período 1710, e aí aqui você tinha que ter uma sagacidade de saber em que momento que eu estou falando aqui do Brasil, né? Eu estou falando do Brasil colonial, 1710, Brasil colonial. Como eu vou diferenciar as revoltas que ocorrem nesse Brasil colonial? E aí é uma brincadeira que eu faço com os meus alunos e alunas, que é o seguinte: toda revolta que aconteceu no Brasil colonial, que antecede a Revolução Francesa e a Revolução Americana, elas são revoltas coloniais, nativistas, né? São revoltas locais, vamos colocar assim. E todas as revoltas que acontecem ou na data da Revolução Americana / Revolução Francesa, ou da Revolução Francesa, para frente, são as revoltas separatistas, né? Então, quando você olhar uma questão de revolta colonial na sua prova e você ficar na dúvida se ela é uma revolta separatista, colonial, quais são os interesses, do que eu estou falando, lembra dessa dica, né? Os ideais iluministas, eles vão chegar no Brasil lá depois da segunda metade do século XVIII, e somente, né, com os exemplos que vão ser postos, né, para nós, como a independência dos Estados Unidos e a própria Revolução Francesa, a gente vai ter ativismos mais diretos, envolvendo uma ideia de separar
a região do Brasil de Portugal. Nesse caso, então, eu estou falando de 1710, estou falando de uma revolta chamada nativista, local, que tem a ver com interesses de quem vivia aqui no Brasil, tá bom? Ou na chamada América Portuguesa. E o que foi a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates é uma guerra envolvendo aí dois tipos de classes diferentes de moradores, de colonos desse Brasil, da região de Pernambuco. Uma categoria dos donos de terra, dos senhores de terra, que moravam em Olinda, tá? E uma categoria de comerciantes que viviam em Pernambuco. Geograficamente, né, não sei se vocês conhecem a distância, né, mas essas cidades são muito próximas umas da outra, tá? A região de Recife, a região de Olinda, são próximas. Então, você tinha numa região uma galerinha que era dona de engenho, dona de terra, que é Olinda, e no que seria a cidade mais comercial, a galerinha de Mascate, de Recife, né? E aí havia uma disputa, né, entre essas duas regiões, justamente porque a região dos comerciantes de Recife estavam ganhando, né, uma, digamos, uma atenção mais especial dos portugueses, né? E Olinda é um pouco mais antigo, é o famoso chegou, olhou para Recife e falou: caramba, vocês acabaram de chegar no ônibus, já querem sentar na janela, né? E aí você vai ter uma briga aí entre um certo prestígio dado a Recife e retirado de Olinda, né? Então há um choque aí entre esses interesses. São interesses difusos, né? Você tem o interesse rural, né, da galera de Olinda, e o interesse comercial de Recife. Então vamos lá. Letra A. Essa guerra ocorreu pelo surgimento de um sentimento nativista? Não, como eu disse, né, não tem uma oposição a portugueses nesse momento. Então, essa aí você já descarta só pela data da revolta. B. Ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, menosprezados pelos portugueses. Ora, essa resposta, ela está naquela que deixa a gente com dúvida, né? A gente fica assim, pô, mas tem um negócio da galera de Olinda tá meio, né, receosa, tal. Mas, na verdade, você sempre tem que buscar aquela alternativa, né, que traga uma redação mais completa. Então, guarda essa letra B aí, vamos ver se não tem mais nada aí explicando de uma forma mais inteira. C. Ao choque entre comerciantes portugueses de Recife e a aristocracia rural de Olinda pelo controle da mão de obra escrava. Não tinha esse choque aí em relação ao uso de mão de obra. Era uma questão mesmo em relação a recebimento de impostos, a elevação, né, de categoria de vila, cidade, enfim, toda uma questão mais política mesmo. D. Ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, cujas relações comerciais eram, respectivamente, credores e devedores. Olha essa alternativa aí, a nossa alternativa chegando. Que essa alternativa está trazendo para a gente? A galera de Recife, ela tinha dinheiro, comerciante, e ela emprestava dinheiro para a galera de Olinda, que eram os senhores de engenho. E aí, por conta disso, a cidade de Recife, ela começa a ganhar um status mais elevado, né, de mais importância, porque é onde está o dinheiro. E essa é a grande questão da briga, né? Os senhores de engenho deviam dinheiro e precisavam do dinheiro que vinha de Recife, mas não aceitavam que Recife fosse ou se tornasse uma cidade mais importante. E aí essa é a grande discussão, tá? Então, aquela letra B, ela não estava de todo errado, né? Porque tem um pouco de problema entre os portugueses e a galera de Olinda, você podia ter ficado em dúvida, mas a letra D é muito certeira, D de dados, né? Então, a resposta certa é a letra D. Vamos anotar aqui? Letra D. Conferindo a letra E, há uma disputa interna entre grupos de comerciantes que eram chamados depreciativamente de mascates. Sim, eles eram chamados de mascates de forma depreciativa pela galera de Olinda, mas a revolta não envolveu só o pessoal de Pernambuco, só o pessoal de Recife. Vai envolver a galera de Olinda. Tranquilo? Então, resposta letra D de dado. Questão 54 e última, questão muito tranquila, falando sobre
o liberalismo, que a gente até falou um pouquinho já quando falou na parte da Revolução Industrial. O conjunto de ideias sobre a economia dos estados ficou conhecido como liberalismo econômico, e seu principal representante foi o economista escocês Adam Smith, autor da obra A Riqueza das Nações. Dentre os princípios do liberalismo econômico se encontra dois pontos. Bem, a gente já viu até esse resuminho, né? Eu mostrei para vocês. O liberalismo ele vai fazer a defesa, né, da propriedade privada, do livre mercado, da não intervenção estatal. Então lembra, né, que liberalismo tem a ver com liberdade, né? Então você vai ter que encontrar uma alternativa que fale sobre isso. Então vamos lá, letra A regulamentação da atividade econômica pelas instituições públicas, ou seja, o Estado controlando? Não. B, a distribuição da riqueza é feita de acordo com a necessidade? Não é isso. Não tem a ver a sua necessidade, tem a ver se você tem dinheiro. Ah, mas eu tenho muita necessidade, mas sou pobre, então você se lascou, né? Letra C, a defesa da tomada do poder pelos trabalhadores e a implementação do socialismo. Não, corre dessa questão. Lembra que eu falei para vocês que era importante vocês entenderem quem é o liberalismo e de que lado ele está, e quem é o seu antagonista, né? Quem é que está batendo de frente aí, contrariando as suas ideias, né? Então, você corre dessa alternativa. Letra D, a existência de uma legislação que garanta a implementação do socialismo, de novo, né? Falando do socialismo, não. Então, você já eliminava C e D aí de cara. E aí sobrou a letra E, só pode ser ela, vamos ler. A ideia de livre mercado e não intervenção estatal. Perfeito. Vamos marcar aqui? Vamos pegar nossa canetinha, marcar aqui, letra E. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa correção, né? Então, se vocês sentiram falta de algum comentário, alguma coisa, escreve para a gente poder aí, de repente, desenrolar melhor alguma dúvida que tenha ficado. No mais, estamos juntos interagindo. Hello, guys. How are you doing? Teacher Daiane, professora de inglês de interação aqui. E hoje a gente vai para a correção do nosso simulado. Vamos lá ver questão por questão, tirar as dúvidas aí, beleza? E a gente vai resolver essas questões aí. Então, vamos lá. Opa. Vamos lá para as questões de inglês, né, galera? Primeira questão aí, gente, né? Eu sempre temos um textinho aí. Eu sempre falo para a galera começar, né, lendo a questão para ver o que está pedindo, né, para ver se a gente vai precisar ler o texto inteiro, ou se é só uma parte, se for uma questão de gramática, por exemplo. Então, vamos começar lendo essa daí. According to the text, Susanna intends. Beleza, então, de acordo com o texto, a Susana pretende, né, o que é que a Susana pretende fazer? Né? Então, a gente vai ter que ler o texto e entender, beleza? Bora lá. Para otimizar nosso tempo aqui, eu já vou ler em português, né? Vamos lá. Dear teacher, querida professora ou querido professor, como você vai? Você se lembra de mim? Eu tive aulas de informática com você no SESC o ano passado. Agora eu tenho um sonho. Eu estou interessada em criar um telecentro na minha comunidade para os jovens locais, ou para a juventude local, para que nós possamos, de alguma forma, reduzir, diminuir a dívida digital que permeia a nossa sociedade, né? Como assim dívida digital aqui? Né? Digital divide, assim, a diferença entre pessoas que têm acesso à informática, ao computador, e pessoas que infelizmente não têm, tá? Eu moro em um bairro muito pobre, em João Pessoa, na Paraíba, e há, né, muitos adolescentes que precisam urgentemente de treinamento e uma orientação profissional e, principalmente, esperança. O que eu posso fazer para tornar esse sonho realidade? Eu lembro que uma vez você me falou sobre agências que desenvolviam projetos de inclusão digital em áreas desfavorecidas, tá? Como eu faço para entrar em contato com essas agências? Que tipo de ajuda, que tipo de suporte eles podem, né, dar?
podem fornecer. Qualquer informação seria de grande ajuda. Muito obrigado pela sua ajuda. Eu espero, né? Eu espero ansiosamente uma resposta sua, né? Sua, Suzana. Então, gente, vamos lá. Quem prestou atenção aí, já deu aí para pegar o que a Suzana quer, né? Mas aí a gente vai dar uma olhadinha lá nas questões, né? Vamos lá olhar. Deixa eu tirar aqui para não confundir vocês. Vamos olhar lá as questões, as opções que nós temos, tá? Suzana pretende, letra A, Suzana pretende to dream about a telecenter. Ela pretende sonhar, né, com um telecentro. Tá escrito isso aqui? A gente tem a palavra sonho, tem a palavra telecenter aqui no texto. Mas olha só, ela está dizendo que, de fato, ela tem um sonho. Tá? Mas não é isso que ela pretende. Ela está dizendo que ela tem um sonho. E aí ela segue com a resposta. A gente tem a resposta aqui, ó. O que ela pretende? Vamos lá. Eu estou interessada em criar um telecentro na minha comunidade. Tá, gente? Aqui está a nossa resposta. E a gente vai ter que encaixar ela aqui, ver de alguma forma como ela se encaixa aqui dentro das opções. A letra A a gente já sabe que não é, né? Ela não pretendia sonhar com o telecentro, ela sonhava e pretendia criar, certo? To sell a telecenter. O que é, gente? Olha o vocabulário aí. Para que vocês precisam do vocabulário? Ó? Vender um telecentro. Ouviram alguma coisa? Leram alguma coisa disso no texto? Nada a ver. Agora, to establish a telecenter. Estabelecer um telecentro. Estabelecer, gente, criar. É a mesma coisa, não é? Então, aqui está, né, o nosso gabarito. Nosso gabarito aqui dessa questão, letra C, tá? Vamos ler as outras opções. To buy a telecenter. Comprar um telecentro. Não. To divide a telecenter. Não, né, gente? Então, nosso gabarito, letra C, certo? Vamos seguir aqui para a próxima. Read the sentence and mark the best option. Né? Então, leia aí a frase e marque a melhor opção. Vamos lá, vamos ler. Research shows that sunscreens may not be as effective as hoped at preventing sunburn. Users may be spending long hours in the sun with a false sense of security. Então, vamos lá, gente. Pesquisa, né? Pesquisa mostra que protetores solares, né, podem não estar sendo tão efetivos quanto esperado na prevenção de queimaduras de sol. Então, os consumidores, os usuários, podem estar passando, né, gastando várias horas, né, longas horas, no sol com uma falsa sensação de segurança. Então, vamos lá para a questão. The word may express the idea of. Então, a palavra may expressa a ideia de. Então, gente, isso aqui é uma questão sobre modal verb, tá? May, can, should, could, né? Modal verb. E aí você precisa interpretar aqui a frase para saber o que o may está querendo expressar, tá? Mas aí, você sabendo quais são, né? Quais são o que o may ele expressa, já dá para matar aqui várias coisas, tá? Por exemplo, a gente sabe que o may, ele fala de possibilidade, né? Ele expressa possibilidade, né? E mais o que, gente? Ele também expressa, além de possibilidade, permissão, ok? Então, se ele expressa permissão e possibilidade, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu já vou eliminar essas opções aqui, ó. E aí só fica para mim a letra A e a letra B, tá? Então, professor, como é que eu sei que ele expressa permissão e possibilidade? No nosso material aí, se você lê o nosso material, você aprendeu, beleza? Então, vamos lá. Então, a pesquisa mostra que os protetores solares podem não estar sendo tão efetivos. Gente, aqui é permission ou possibility? O que vocês acham? Aqui está expressando uma forma de possibilidade ou está querendo expressar uma permissão? Né? E você tem que interpretar. Gente, é claro que aqui é possibilidade,
tá? Então, os protetores, os protetores solares, né? Eles podem não estar sendo tão efetivos. Podem ou não. Há uma possibilidade, né, deles não estarem sendo tão efetivos, né, quanto esperado na prevenção de queimadura. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, letra B. Beleza? 57, gente. 57. Choose the alternative that presents the imperative form of the sentence. Aí aqui tá a frase. You should eat less junk food. Então, gente, aqui a gente vai precisar colocar essa frase aqui na forma imperativa, né? Ó, tá falando. Escolha, né, a alternativa que apresenta a forma imperativa, the imperative form dessa frase aqui. You should eat less junk food. Que tá dizendo o seguinte, você deveria comer menos porcaria, menos besteira, né? Junk food, essas porcariadas que a gente come, né? Comidas não saudáveis, né? Então, gente, olha só. Se a gente colocar isso aqui ao pé da letra, na forma imperativa, vai ficar assim, ó. Eat less junk food. Simples assim. Mas é claro que eles não vão dar essa molezinha para vocês, né? Então, eles colocaram aqui de uma forma diferente e a gente vai precisar encaixar aqui. O que você precisa saber aqui? Que a frase está escrita o seguinte, né? Você precisa, né? Ou melhor, você deveria comer menos, né, besteiras. Então, no imperativo, ficaria como? Coma menos besteira, beleza? Agora, vamos tentar aqui achar dentro das opções, vamos tentar, não, vamos achar, dentro das opções, a que melhor se encaixa nessa frase aqui, ó, eat less junk food. Então, vamos lá. You ought to eat much junk food. Você deveria comer mais besteira. Não, né, gente? Aqui tá dizendo que a gente precisa comer menos. Então, a letra A não há, não é. E sem contar que isso aqui nem tá no imperativo, tá, gente? Don't eat less junk food. Então, não coma menos, né, menos besteira. E aí, gente? Apesar de estar no imperativo, não bate, porque aqui tá dizendo pra gente comer menos besteira. Aqui tá falando para não comer menos besteira. Então, não é isso. Letra C. Don't eat junk food. Não coma besteira. Também dá até para confundir, né? Falou, opa, é essa daqui. Não, aqui não tá dizendo para não comer, tá dizendo para comer menos, tá? Letra D. Don't eat too much junk food. Não coma tanta besteira, tanta porcariada, né? Então, essa aqui é o nosso gabarito, gente, tá? Letra D. Por quê, gente? Porque, né, não coma tanta besteira é a mesma coisa de coma menos besteira, certo? Então, achamos o nosso gabarito. Letra D. Vamos ver só a letra E aqui que está escrito. Tá escrito. Eat much junk food. Coma muita besteira, né? Não é isso que a frase diz. Então, gente, é isso aí. 57, gabarito, letra D. Letra D. Beleza? Show! Bora lá, então, para a próxima questão. Vamos lá, gente. Então, temos um texto. E aí eu vou lá para a questão para saber se é de interpretação ou se é sobre gramática. Fill in the blanks with the option that best completes the text. Então, gente, aqui, na verdade, é uma questão sobre gramática, né? Isso não significa que você não vai interpretar aqui a frase, né? Então, precisa ter uma prática de leitura aí, tá? Mas é uma questão, por exemplo, que a gente não precisa ler o texto inteiro, a gente vai ler só até onde a gente precisa completar. Certo? Então, ó, vou até delimitar aqui, ó, né? A gente precisa completar os espaços, então a gente pode ler daqui até o próximo ponto aqui, depois da segunda, né, do segundo espaço. Aqui, a gente pode ler até aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ler? Para otimizar também, vou ler em português, tá? Então, bora lá. Níveis ilegais de arsênio e mercúrio poluíram um rio nos dias após, né, ou nos dias seguintes ao rompimento de uma barragem em uma mina de minério de ferro neste mês, né? Então, temos espacinho. Brazil's worst environment disaster. Então, neste mês, é isso aqui, ó, que está escrito aqui, né? Pior desastre ambiental do Brasil,
certo? Pior desastre ambiental do Brasil. Então, se eu sei que está escrito aqui, vamos à frase completa de novo para a gente tentar completar aqui em português. Então, níveis ilegais de arsênio e mercúrio poluíram um rio, né, nos dias seguintes ao rompimento de uma barragem em uma mina, né, de minério, em uma mina de... Eita, lasqueira. In an iron ore mine this month. Em uma mina de minério de ferro este mês. No pior desastre ambiental do Brasil. Beleza, gente. Aí, a gente vai ver aqui em que a gente vai precisar completar, né? Temos aqui as prepositions, né? Temos over, in, along, at, along, on, in. Gente, no pior desastre ambiental do Brasil, né? Over, por exemplo, aqui, over é o quê, gente? Acima de, né? Não cabe, tem nada a ver. In, sim, at, até poderia, mas aí tem uma regrinha que a gente vai ver. On, em cima, não pode, né, gente? Então aqui, gente, na verdade, a gente vai completar com in, certo? No nosso material de preposições, você vai ver isso. Por quê? Porque at, antes de Brasil, né, antes de países, a gente precisa completar com in, tá? Não pode colocar um at aí que não vai ficar gramaticalmente errado. Então, agora ficou legalzinho, ó. Níveis ilegais de arsênico e mercúrio poluíram um rio nos dias seguintes de uma barragem, né, de um rompimento de uma barragem em uma mina de minério de ferro esse mês, no pior desastre ambiental do Brasil, tá? Aí, continuando, de acordo com testes de uma agência estadual, né, de água, beleza? O Instituto de Gestão de Água de Minas Gerais. A agência encontrou níveis de arsênio mais de 10 vezes acima do limite legal em um lugar, e aí temos aqui outro espacinho, certo? Então, em um lugar, o rio, né? O Rio Doce, né? Depois, né, depois do rompimento da barragem, no dia 5 de novembro, matando pelo menos 13 pessoas. Beleza. Então, o que está escrito aqui? Que a agência encontrou um nível de arsênico, né, de arsênio, 10 vezes, né, 10 vezes a mais do que o limite legal, né, em um lugar aonde, gente? Em um lugar no rio, certo? Ao longo do rio, né? Em algum lugar ao longo do rio. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, se você já tiver certeza que é in, você já mata tudo, porque o único que tem in aqui é a letra B. Então, você já mata a questão, tá? E é isso mesmo, gente. Aqui a gente vai completar com along. Beleza? Along, desculpa a letra E. Vamos lá. Então, one place along the river. Beleza? Então, nosso gabarito aqui, gente, letra B, tá? Para quem tem dificuldade com prepositions aí, estuda nosso material, tem tudo lá direitinho, tá? Bora lá para a próxima questão. Temos um outro textinho aqui. Read the text and answer question. Answer the question. Dear Mary, my younger sister just told us she's being accepted to her first choice university. Lee is very intelligent. She will be the first person in our family to go to college. I got good grades in high school too, but when I graduated, I went into family business, going to college. I enjoy my new career. I'm sure that I've learned a lot of new things. Beleza, gente. Então, fill in the blanks with the option that best completes the text. Então, a gente vai ter que completar aqui também com uma dessas opções, tá, gente? Então, querida Mary, minha irmã mais nova nos disse que ela foi aceita na sua primeira opção, né, de universidade. A Lia é muito inteligente. Ela vai ser a primeira pessoa em nossa família a ir para a faculdade. Eu tive boas notas no ensino médio também, mas quando eu me formei, eu entrei para os negócios da família, né?
going to college. Então, aqui seria assim, ó. Eu entrei para o negócio da família ao invés de ir para a faculdade, tá? Então, qual dessas opções aqui, né, a gente vai completar? Ao invés de, as soon as, instead of, still, yet, or so, tá? Então, você precisa saber o significado de cada uma, né, dessas aqui, para você conseguir responder essa questão, tá? As soon as, gente, né? As soon as, será que cabe aqui? The family business as soon as, né? Assim que, não, gente, não rola, né? Não. Instead of, gente, é o nosso gabarito, que é ao invés de, beleza? Ao invés de, aí cabe, tá? Então, ó, aqui ficaria assim, ó. Quando eu me formei, eu entrei para os negócios da família, ao invés de ir para a faculdade. Então, instead of going to college, né? Still, ainda, yet pode ser ainda também, so pode ser consequentemente, pode ser várias coisas, tá? Tem vários significados. Então, o que melhor se encaixa aí? Letra B. Vamos partir aí para próxima. Bora lá. E ó, né, última. Bora lá, gente. Vamos ler. Vamos ler primeiro aqui o enunciado, né? The number, aí nós temos aqui, né, gente? 100.000 in bold in text is expressed in word as. Gente, aqui, olha só, é uma questão de gramática e tá pedindo para a gente responder como é que a gente expressa esse número aí em palavras, né? Então, a gente tem que saber numeral, tá? Que tem no nosso material também, né? 100.000, como é que fala 100.000 em inglês, gente? Como é que fala 100.000 em inglês? A million, 100, 1,000, 100,000 or a million thousands, né, gente? Como é que é? E aí? Seguinte, bora lá. Como é que é a million, gente? A million não pode ser, certo? Pelo amor de Deus. Vamos lá. For a minute, people. Bora lá. A million. O que é a million, gente? 1 milhão. Não pode, né? Aqui é 100.000. 100. O que é 100, gente? 100 é 100, certo? 100, 100. 1,000. 1,000 é o quê, gente? 1.000, certo? 100,000. Gente, ó, aí, ó, beleza. Se thousand é 1.000 e 100 é 100, 100,000 é o quê, gente? 100.000. Isso aí. Então, aqui está o nosso gabarito. E a million, thousand, né? Na verdade, nem existe, né? A thousand million não existe. A million, thousand não rola. Beleza? Então, gente, chegamos aqui ao fim do nosso simulado, né? Espero vocês no próximo, né? A prova da SpaceX normalmente tem mais interpretações de texto, tá, gente? Esse aqui foi mais baseado no nosso calendário, mas, né, se prepara aí, aproveite mesmo essas questões que a gente só precisou ler um pedacinho para responder, aproveite para adquirir vocabulário nessas questões aí, né? Passa para o seu caderninho, traduzam, tá bom? Vejo vocês no próximo simulado.